Hoje a gente vai mergulhar numa questão filosófica que está na base de tudo, na base de como a gente percebe a realidade. É uma questão que já começa com uma coisa que parece ser uma contradição na nossa experiência mais simples, mais do dia a dia. O problema é o seguinte: a nossa experiência do mundo, ela é unificada, ela é contínua. Só que os nossos sentidos, eles entregam pra gente só pedaços soltos, sabe? Como se fosse um quebra-cabeça com todas as peças espalhadas. A grande pergunta é: como é que esses fragmentos se juntam para formar essa coisa coerente que a gente chama de realidade? Pensa numa coisa bem simples. Você vê um cachorro e ouve ele latir. Parece uma coisa só, um evento único, né? Mas, na verdade, a visão te dá a imagem e a audição te dá o som. São dois canais sensoriais completamente separados. Nenhum sentido, sozinho, consegue confirmar que a imagem e o som vêm da mesma fonte. A conexão parece óbvia, mas o fundamento dela, bom, é um mistério. Ao longo da história do pensamento, claro, muita gente tentou resolver esse quebra-cabeça. Vamos dar uma olhada em duas das tentativas mais importantes, começando com a filosofia de Immanuel Kant, que é um dos pilares do pensamento moderno. A proposta de Kant foi a seguinte: a unidade não está lá fora, no mundo. Ela é uma construção da nossa própria mente. Somos nós que organizamos os fragmentos que a gente recebe. Só que tem uma crítica a essa ideia que é bem sutil, mas demolidora. Se é a mente que cria a unidade do mundo, como é que a gente pode ter certeza que a nossa própria mente é contínua? O eu que pensa, ele só tem certeza que existe no exato instante em que ele está pensando. Ele não tem como provar que o eu de agora é o mesmíssimo eu de um segundo atrás. Ele não tem como provar que o eu de agora é o mesmíssimo eu de um segundo atrás. E isso joga a gente num paradoxo. Qualquer ato de comunicação, pense em alguém escrevendo um livro. Esse ato já parte do princípio de que existe um mundo objetivo, um mundo que a gente compartilha e que existe por conta própria fora da mente de quem está escrevendo. O autor acredita que os seus leitores existem de verdade nesse mundo, e não que eles são só uma construção da consciência dele. Então, a solução de Kant parece que acaba criando uma contradição. Ok, se a filosofia nos deixa nesse impasse, será que a ciência tem uma resposta melhor? A abordagem científica, sempre com aquele foco na objetividade, na medição, ela tenta reduzir a experiência a dados matemáticos, a coisas que a gente pode medir. Mas o método científico, na verdade, acaba piorando o problema. Ele pega o mundo que a gente já recebe de forma fragmentada pelos sentidos e disseca ainda mais. Ele separa qualidades como cor e som, que ele considera subjetivas, daquelas que dá para medir, como forma e quantidade. E o resultado final? Uma poeira de dados quantificáveis, uma representação que é ainda mais fragmentada e que afasta a gente ainda mais da experiência real, da experiência vivida de unidade. Então, se nem a solução de Kant nem a da ciência parecem dar conta do recado, a gente precisa procurar em outro lugar. Precisa existir uma outra faculdade, uma função que opera num nível mais fundo do que a razão consciente e do que os sentidos isolados. E é exatamente aqui que entra a imaginação. Essa função é a imaginação. E olha que a palavra não quer dizer fantasia, invenção, nada disso. Imaginação, nesse sentido, é uma função cognitiva que está ali operando o tempo todo por baixo dos panos e que percebe a unidade real do mundo antes mesmo dos nossos sentidos começarem a fatiar tudo em pedaços. É como se fosse um fluxo contínuo que sustenta a nossa percepção, sabe? Como a melodia que une cada uma das notas de uma música. E tem um experimento fascinante, feito na Universidade de Minnesota, que mostra de um jeito bem concreto como essa percepção mais profunda funciona de forma pré-consciente. E os resultados, olha, são surpreendentes. Basicamente, era assim. Os participantes tinham que tirar cartas de 4 baralhos. Sem eles saberem, 2 desses baralhos eram maus. Davam prêmios altos, mas as multas eram mais altas ainda, então no fim davam prejuízo. Os outros 2 eram bons, prêmios e multas mais baixos, mas que, no geral, eram vantajosos. Os pesquisadores ficaram medindo as reações fisiológicas dos jogadores, tipo o suor nas mãos, e uma coisa muito impressionante aconteceu logo na 10ª jogada, muito antes de qualquer pessoa entender o que estava acontecendo. A partir da 10ª carta, mais ou menos, as mãos dos participantes começavam a suar um pouquinho toda vez que eles iam pegar uma carta dos baralhos maus. De alguma forma, o corpo já tinha sacado o padrão de perigo, já tinha registrado a unidade daquela experiência ao longo das jogadas. O corpo já sabia. A mente consciente, por outro lado, demorou muito, mas muito mais, para chegar na mesma conclusão. Enquanto o corpo já estava ali, mandando sinais, a razão ainda estava completamente no escuro. Foi preciso muito mais repetição, muito mais erro.
Foi só lá pela 50ª jogada que os participantes conseguiam explicar com palavras qual era a regra do jogo. A razão levou 40 rodadas a mais para entender uma coisa que o corpo, por meio dessa cognição direta, já tinha percebido. E isso mostra exatamente o que a gente está chamando de imaginação aqui. É uma forma de cognição direta que lida com a realidade em si, não com os símbolos ou conceitos abstratos sobre ela. É a ponte que liga o nosso interior com o mundo lá fora, percebendo a unidade que está no próprio processo real. Mas, se essa função é tão fundamental, por que a gente se esqueceu dela? Pois é, se essa forma de conhecer é tão básica, o que foi que aconteceu com ela? O começo da Era Moderna, com a ascensão da ciência, trouxe junto uma ruptura deliberada com essa faculdade. A gente teve uma mudança de paradigma histórica, profunda. A visão da Renascença, que viu o ser humano como um microcosmo integrado a um cosmo vivo, foi trocada por uma visão do mundo como uma máquina sem vida. O modelo para entender a vida passou a ser o corpo sem vida. A anatomia, que é o estudo das partes separadas da sua unidade viva, virou um método padrão para todo tipo de conhecimento. O paradigma do saber mudou da participação para dissecação, e as consequências disso foram enormes. Essa nova abordagem basicamente desmantelou aquele mundo simbólico e unificado, e a imaginação, que é a faculdade que percebe as conexões, que percebe a unidade, foi jogada para escanteio, tratada como uma ferramenta que não era válida, uma fonte de erros, de ilusão. E nessa nova visão de mundo, a realidade que a gente vive, que a gente experimenta diretamente, é descartada como se fosse só aparência, uma fábula, uma peça de teatro. A realidade de verdade seria um mecanismo escondido, as engrenagens sem vida que estão funcionando por trás da cortina. E essa visão nos leva então a uma pergunta final. Se a imaginação é o próprio fundamento da nossa conexão com uma realidade unificada, quais são as consequências para uma civilização que sistematicamente se esqueceu dela? Uma pergunta que fica no ar e cuja resposta, talvez, a gente encontre na nossa própria experiência do mundo hoje.